Graça e paz para a igreja. É um prazer estar aqui. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Aleluia. Senhor Deus Pai, mais uma vez aqui, Deus, falando contigo, Pai, eu quero entregar esse momento em suas mãos. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha, Pai, sondar o coração de cada um que está aqui e tocar, Pai, com a sua voz. Queremos ouvi-lo, Deus, fala conosco. Tu és bem-vindo no nosso meio, Deus. Que em nome de Jesus a minha boca fale aquilo que está no seu coração para o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus eu oro a Ti, crendo que a sua presença é real no nosso meio. Aleluia. Pode abrir na sua Bíblia em 1 Samuel 16. Eu quero dizer para você que se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor Ele quer falar com você. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Ele já vem ministrando há um tempo, né? Seria essa mensagem que eu iria pregar no culto jovem. E é a respeito de alguém muito conhecido na Bíblia, que é Davi. Com certeza, todos nós aqui conhecemos Davi. E o título dessa mensagem é Deus age na impossibilidade. Quantos de nós aqui temos alguma impossibilidade na nossa vida? Eu quero que você, nesse momento, traga à memória aquilo que você sonhou, aquilo que profetizaram para você, que é impossível. Ou que existe uma possibilidade tão pequena que você já esqueceu, que você já engavetou ali naquele arquivo. Eu te convido a se lembrar hoje. Hoje o Senhor vai trazer à sua memória os sonhos que Ele tem para a sua vida. E Davi, a gente sabe que ele foi um grande rei, né? Mas ele não nasceu rei. Ele não nasceu nobre. Mas ele foi escolhido pelo Senhor. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que seria, sim, muito mais fácil se a nossa vida fosse como um conto de fada, onde vem uma fada, né, um anjo, ou até mesmo Jesus, com uma varinha de condão e falasse que aconteça dessa forma. E aí tudo mudasse. Seria perfeito. Mas não, a nossa vida não é um conto de fada. E o Senhor, muitas vezes, Ele permite que a gente passe por coisas para amadurecermos. Para que Ele possa polir a nossa pedra. E Ele fez isso com Davi. Para quem não sabe muito bem a história de Davi, Davi era o filho mais novo de Jessé, que era um homem respeitado naquele tempo. E ele era totalmente diferente dos irmãos. Os irmãos todos tinham porte de guerra, os mais velhos estavam alistados, e Davi estava lá apacentando as ovelhas. Apesar de ser muito comum na Bíblia, os pastores de ovelha, eles não eram bem vistos. Era quase como se fosse a sobra da profissão, sabe? Você não é bom aqui, então vai para lá ser pastor. Ah, você não sabe lutar? Vai ser pastor. Você não sabe atirar? Vai ser pastor. Não caça bem? Vai ser pastor. Então, muitos dizem que naquela época, os pais ensinavam os filhos a não serem pastores. Como não ser um pastor, porque não era algo que orgulhasse aquela família. E Davi era um pastor. Em 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quando Deus falou para Samuel, eu escolhi um dos filhos dele,
Vamos pensar no lugar de Samuel. Se você chega numa casa com 8 filhos, será que você ia escolher o pastor de ovelhas para ser ungido rei? Ou você ia escolher o outro? Muitas vezes, meus irmãos, a aparência, a condição financeira que você tem, a realidade em que você vive, ela te desqualifica para aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Mas nada disso é necessário, porque a qualificação verdadeira é o Senhor. Davi, ele não era qualificado. Ele não era. Mas o Senhor o escolheu. O Senhor falou para Samuel: olha, não olhe para a aparência dele, porque eu olho para o coração. O Senhor, ele está dizendo para você: eu não olho para a sua condição, eu não olho para o tamanho da possibilidade, eu não olho para as chances que são remotas, eu não olho para o diagnóstico médico, eu não olho, porque eu sou o Senhor. Eu escolhi você, assim como eu escolhi Davi, eu te escolhi. E o Senhor está dizendo isso para você nessa noite: eu já te escolhi. Eu vou te capacitar. Eu vou te colocar no lugar. Eu vou te erguer. Quem vai curar sou eu. Quem vai abençoar sou eu. E não importa se outros vão dizer que você não é capaz. É o Senhor que me capacita. Não importa se vão olhar e vão falar: Tayane, ela é tão jovem. Quem é ela? Não. O Senhor já me capacitou, Ele já me escolheu, Ele já te escolheu. E Ele já deu ordem para você ser ungido. Ele deu ordem para Samuel: vá, Samuel, agora. E Samuel pergunta: Senhor, mas como eu vou fazer isso sem que descubram? Porque Deus estava ungindo Davi, mas Ele não ia torná-lo rei naquele momento. E aí, ele vai até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, adivinha quem é o único da casa que estava trabalhando? O pastor de ovelhas. Os outros todos estavam em casa. Quantas vezes você é o único que busca, você é o único que se esforça, você fala: Senhor, eu me esforço tanto porque eu não alcanço. Aquela faculdade que você sonha, aquele emprego que você sonha, seja o que for o seu sonho, meu irmão, quantas vezes a gente se sacrifica, a gente se esforça e o resultado não vem. E a gente questiona Deus. A gente fala: Senhor, está todo mundo em casa e eu estou trabalhando. Será que Davi estava pensando assim? Está todo mundo em casa e eu estou aqui, debaixo de sol quente, cuidando das ovelhas. Se ele estava pensando, ele caiu do cavalo. Porque Deus o chamou. Lá no verso 6 do capítulo 16 diz assim: ao chegar, Samuel olhou para Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Samuel estava olhando como o homem olha. Samuel estava olhando a possibilidade. Você vai ser você. É a mesma coisa que falar que vai botar eu na guerra. Eu? Vai morrer no primeiro tiro, já que morreu já. Precisa nem tomar o tiro, já morreu. Você, meu irmão, é você. É você que o Senhor escolheu.
Não importa, não importa nada, não importa a sua juventude, não importa se você já tem uma idade mais avançada, não importa se o médico te deu um diagnóstico de que você vai morrer, não importa. Porque o Senhor escreveu a sua história. Quando eu nasci, os médicos falaram que eu não viveria. Vou fazer 29 anos no mês que vem para a glória e honra do Senhor Jesus. Só pelo Senhor nós estamos aqui. E aí, quando Samuel olhou e pré-julgou Eliabe como escolhido, o Senhor falou para ele, no verso 7. Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O homem olha o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, a sua qualificação profissional, a sua experiência, mas o Senhor olha o seu coração. O Senhor, Ele olha para dentro de você. E nessa noite Ele está olhando o seu coração e dizendo: filho, eu tenho planos lindos para a sua vida. Essa luta que você está passando é para te amadurecer. Eu estou te moldando. Porque não tem como pegar uma tampa para tampar um vaso se ela não for moldada para o vaso. E o Senhor está te moldando para aquilo que Ele te chamou. Depois de chamar todos os filhos de Jessé, menos Davi, até porque Davi não estava presente, Samuel pergunta para Jessé: são esses todos os seus filhos? E ele diz: não. Ainda há um que está no campo. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Lá no verso 13 diz: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Sabe por que Deus ungiu Davi muito antes dele se tornar rei? Porque Deus iria passar com ele todas as batalhas. Porque a partir daquele momento, Davi precisava da presença de Deus na vida dele. Então ele ungiu. Ele disse: agora eu vou com você. E ele já ungiu a sua vida. Ele já ungiu a sua vida e ele está indo com você na sua batalha. Às vezes, aquilo que você sonhou um dia, hoje, nem é mais um sonho, um plano, porque parecia tão difícil de acontecer que você esqueceu. Ainda mais a gente, nós moramos em um lugar onde muitas coisas são difíceis. Então, às vezes, a gente coloca o sonho de lado. Mas hoje o Senhor está ungindo a sua vida. Hoje Ele está dizendo para você: sou eu quem vou contigo. Uma coisa que ser pastor de ovelhas ensinou para Davi foi a ser paciente. Davi era paciente e ele confiava. Ele era cuidadoso. E nós podemos ver o quanto Davi era confiante pelas provas que ele já tinha passado enquanto ele era pastor. Aquilo tudo gerou nele uma dependência do Senhor muito grande. E ele começou a entender que ele só estava ali porque o Senhor o ajudava. Porque imagina só, você cuidando de ovelhas. Existem momentos que vão vir leões, bichos selvagens para tentar pegar uma ovelha. E você, como bom pastor, não vai permitir. Ou você vai sair correndo e deixar o bicho matar todas as suas ovelhas, ou você vai defender a sua ovelha.
E Davi defendia as ovelhas. Ele era um bom pastor. O Senhor o fez um bom pastor. E às vezes você hoje está num trabalho, está numa profissão, ou está em uma situação que não é a que você gostaria. Mas o Senhor está te fazendo bom naquilo que você se propôs. Ele está usando a sua realidade hoje para criar e moldar o seu caráter. Assim como ele fez com Davi. Ele usou a realidade de Davi como pastor, mal visto, julgado pelos próprios familiares, para moldar o caráter do rei. E ele está usando a sua história para moldar o seu caráter de vitorioso, de filho, de ungido do Senhor. No capítulo 17, lá no versículo 4, diz assim: Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Para exemplificar, para você entender, é mais ou menos a altura de uma casa, do piso ao teto. Essa era mais ou menos a altura de Golias. E esse Golias chegou ao povo e começou a desafiá-lo. Era grandão, abusado, não tinha nada para perder, ninguém estava disposto a enfrentá-lo. Então, quem vai ser o corajoso que vai vir aqui? E Saul, meu irmão, ficou desesperado. Porque Saul não tinha quem enfrentasse aquele homem. Ele começou a oferecer recompensas. O desespero de Saul era tão grande que ele ofereceu a mão da própria filha. Quem derrotar, casa. E aí, em uma época de guerra, os jovens alistados foram chamados. E lá estavam os irmãos de Davi. Davi não estava, não. Mas aí, Jessé fala para Davi assim: Davi, leve pão para os seus irmãos e vá procurar saber informações de como eles estão. E lá vai Davi, né? Saber da fofoca para contar para o pai. Foi ele investigar o que estava acontecendo. Só que chegando lá, ele começou a ver aquele alvoroço, o que está acontecendo, e ele, curioso, começou a fazer perguntas. E ele começou a perguntar, e o irmão de Davi, Eliabe, não gostou nadinha. Ele falou: olha, fique quieto, quem é você? O que você pensa que você está fazendo aqui? Mas Davi não deu ouvido, não. Davi continuou a investigação dele. Ele falou: eu não vou sair daqui enquanto eu não souber o que está rolando. Lá no verso 26 de 1 Samuel 17 diz: Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi era abusado. Imagina só, o cara acabou de chegar, ele não tinha treinamento de guerra, ele não tinha nada. E ele já chega falando: quem é esse grandão aí? Ele botou o peitinho dele de pombo para jogo e falou: o que é isso aí? Está desafiando o meu Deus. Estão desafiando o seu Deus. Será que estão? Ah, meu irmão, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando Eliabe, no verso 28, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas?
Conheço sua arrogância e má intenção. Você quer apenas ver a batalha. Eliabe, ele desprezou Davi. Ele desprezou o próprio irmão na frente dos outros. E muitas vezes a gente não passa por algo assim tão explícito, mas a gente sofre represálias. No seu trabalho, na sua faculdade. Você é cristão? Sempre vai ter alguém que vai se virar contra você. O diabo sempre vai usar alguém que vai levantar um professor, levantar o seu chefe. E você vai ter que lutar. Você vai ter que ter a fé de Davi. Porque Davi teve fé. O que Davi tinha era fé. Essa era a possibilidade de Davi. A fé. Acreditar. Porque ele não tinha mais nada. E aí, depois de toda aquela confusão, alguém foi contar para Saul que o Davi estava falando ali, tão interessado, e Davi falou, então chama esse rapaz. Saul mandou chamar Davi, né? E aí, no versículo 32, Davi diz assim para Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Eu imagino que Saul sentiu vontade de rir na cara de Davi. Porque imagina a situação. Ele diz para ele assim: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a juventude. Além de ter 3 metros de altura. Mas Davi insistiu. Ele diz: eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpe nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão, com o urso, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Lembre-se, Davi era ungido. Davi não estava sozinho. Quando o Senhor mandou ungir Davi, ele já sabia o que aconteceria. E ele estava dizendo: eu vou com você. Porque a partir de agora você é meu. E é isso que o Senhor fala para você: eu vou com você. Você vai lutar, mas quem vai ganhar a luta sou eu. Davi, ele tinha 5 pedras e uma funda. Esse era o tamanho da possibilidade dele. 5 pedras. Qual será o tamanho da sua possibilidade hoje? Será que são R$300 na sua conta? 1.000, 10.000? Será que é um carro com um pneu furado? Ou uma geladeira vazia? Será que é uma enfermidade que não tem cura? Qual é o tamanho da sua possibilidade? Ela é pequena? Deus manda dizer para você hoje que Ele vai pegar essa pequena possibilidade e vai fazer um evento extraordinário na sua vida. É com a pequena, porque Deus não precisa de grande, Deus não precisa de nada. Mesmo se você não tem possibilidade nenhuma, o Senhor faz a possibilidade se levantar. E sinceramente, Davi tinha 5 pedras, mas era nada. Porque ele não sabia lutar, ele não era guerreiro, ele não tinha armadura. E ele estava indo contra um cara com o dobro da altura dele.
que era um gigante que lutava e que tinha armadura. Então, qual é a possibilidade do Davi bonitinho? Era bonitinho, Deus falou que Davi era bonito. Mas e daí? Qual era a possibilidade desse cara ganhar? E aí Saul, ele aceita, né? Porque ele estava precisando. E aí chega um cara corajoso e ele fala, então tá bom, peraí. Eu vou te dar a minha armadura. Mas, meu irmão, aquilo ali era natural. E o que Davi precisava era de algo espiritual. Aquela armadura não poderia fazer nada por ele. No máximo iria atrasá-lo. E ele até tenta botar, mas quando ele coloca, ele vê que não dá certo. Aquilo ali não foi feito para ele, não se encaixa. E aí no 39 diz assim: Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. E aí ele diz: não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. Então ele tira a armadura. E aí Saul deve ter pensado de novo, deu ruim, né? Eu tenho certeza que Saul não acreditou nem por um minuto que Davi ia conseguir. Porque era impossível, sabe? Era impossível. Assim como o seu sonho pode ser impossível. Era impossível. Mas o Senhor estava olhando lá de cima falando: vai, filho corajoso, eu estou contigo. Vá, seja corajoso como Davi. Se levante e diga: eu vou, porque o meu Deus já me ungiu. E no 40 diz: pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. E armado apenas com um cajado, a funda e as 5 pedras, foi enfrentar o filisteu. Ele estava armado materialmente com um cajado, uma funda e 5 pedras. Mas espiritualmente ele tinha o rei dos exércitos. Ele tinha o dono daquela guerra, aquele que nunca o abandonou. Você pode ter hoje, materialmente, aos meus olhos, uma possibilidade muito pequena, mas o Senhor está com você. O Senhor está pegando essa possibilidade e está transformando em algo grande. E aí, Golias debochou quando viu Davi. E aí no 43 ele grita para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens. No 45 Davi diz assim: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército Israel, a quem você desafiou. O diabo vem com você, com enfermidade, com uma dor, com uma perda, com uma dificuldade, mas você vai contra ele com o Senhor, o dono de todas as coisas, o dono da cura, da alegria, da saúde, da paz. Você tem a maior riqueza. Você está em vantagem. E no 46 Davi diz: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel.
o mundo inteiro vai saber quem é o Senhor na sua vida. O mundo inteiro vai ver o improvável. Você é o improvável do Senhor. E o mundo vai olhar e vai dizer, o Senhor cuidou daquele ali. No 48 diz que quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, Davi correu para enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Ele ainda não estava morto, mas agora ficou mais fácil. Agora Davi conseguia chegar até ele. A pequena possibilidade de Davi tornou tudo possível. E aí, com Golias vulnerável, Davi foi até ele e arrancou a sua cabeça. Muitas coisas ainda vão acontecer na história de Davi até ele ser rei. Mas o que eu vim aqui nessa noite falar para você é que Deus usou aquela possibilidade para iniciar a história de Davi. Para iniciar uma história linda, um sonho que o Senhor tinha dado para Davi. Tudo tem um começo, meu irmão. A vida ela é assim, começo, meio e fim. E Deus, ele não pula etapas. Então Deus fez Davi aprender. Fez Davi se tornar confiante. Fortificou a fé de Davi. Para que na hora certa, Davi começasse a caminhada rumo à sua vitória. Naquele dia, quando Davi derrotou Golias, ele não conseguiu só uma vitória. Ele deu início a um novo tempo na vida dele. O Senhor, Ele quer isso para a sua vida. Ele está te dando possibilidades para iniciar um novo tempo. Quando você olha e diz, Senhor, mas não tem jeito, eu não consigo enxergar de onde vai vir a provisão. O Senhor, Ele está falando para você hoje, calma, filho, eu estou te moldando. Eu estou polindo a pedra para que na hora certa ela brilhe. Ela venha à luz e brilhe como ela deve brilhar. Não importa o tamanho da possibilidade. Não importa, meu irmão, a dificuldade do seu sonho. Importa é que o Senhor já preparou tudo para você. E nessa noite, você veio aqui para ser ungido, para que o Senhor unja a sua cabeça e diga, filho, eu estou contigo. E a partir de hoje, você não vai perder. Porque o meu propósito vai se cumprir na sua vida. Assim como se cumpriu em Davi, eu quero cumpri-lo em você. É chegado um novo tempo. É chegada a hora. Então pegue essa pequena possibilidade, entregue para o Senhor e diz, vamos com as minhas 5 pedras, que é hoje que eu vou derrotar o gigante. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, Deus. Obrigada, Deus, porque nessa noite vidas estão sendo ungidas nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está tomando, Pai, tomando cada coração, cada possibilidade para si, cuidando de tudo. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, que toda enfermidade vai ser curada nessa noite. Que todo mal que tenta se apossar da sua vida vai bater em retirada, porque o Senhor está contigo. O Senhor, o Deus de um improvável hoje está cuidando de você.
E os seus sonhos, eles vão se renovar. Em nome de Jesus, tome posse. Tome posse deles. O Senhor está com você. Ele está indo, Ele está te guiando. E Ele vai segurar a sua mão na hora que você jogar a pedra. Obrigada, Jesus. Aleluia. Pode abrir seus olhos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.